Olha só, já temos aqui, ficou bem mais bacana agora o nosso projeto em Dark Mode. Se a gente alterar agora lá em Settings, nas configurações, em Aparência, setando agora para Light, olha só a mágica. Tcharam! Então temos agora o nosso cartão aqui, ó, de login em Light Mode. Olha só que bacana. A gente pode preencher aqui. Fala, devs! Estamos trazendo aqui mais uma tecnologia para vocês chamada Tailwind CSS. Tailwind é essa ferramenta moderna que nos auxilia na estilização dos nossos componentes. E aqui ele provê várias classes que nos dá muita produtividade. Vocês podem estar acessando aí, o site oficial é tailwindcss.com e conferir as demais features que essa ferramenta propõe. Para quem está acompanhando aí o nosso canal, já fizemos a instalação do Node.js em vídeos anteriores, fizemos a criação de um projeto React com o Create React App, e é aquele projeto anterior que eu usei para explicar o conceito de reusabilidade de componentes, que vamos estar instalando o Tailwind e fazer esse exemplo aí com vocês do zero, tá bom? Então aqui está aquele projetinho que criamos para reusabilidade. Caso você não tenha, basta criar um projeto do zero usando o Create React App, por exemplo, e simplesmente apagar o conteúdo que vem aí no arquivo app.js na função app, que é onde tem ali o conteúdo de uma página demonstrativa, tá bom? Mas antes, vamos fazer aqui a instalação do Tailwind em nosso projeto. Para isso, navegando lá no site do Tailwind e acessando o Docs, ao rolar um pouco aqui, ó, já temos o guia de instalação do Tailwind para o nosso projeto. E segue aqui algumas instruções, tá bom? Então, a primeira delas é utilizando aqui o npm para instalar o Tailwind como dependência de desenvolvimento. Por isso, temos aqui essa flag aqui com um D maiúsculo. Essa é a primeira instrução, então vou copiar aqui e colar lá no terminal do nosso projeto e aguardar que a instalação do Tailwind seja completada. Instalação feita, vocês podem até conferir aqui no pacote, no package.json, e observar que o Tailwind foi instalado aqui nessa dependência de desenvolvimento. O próximo passo é rodar o comando npx para rodar um executável do Tailwind. Então vou estar copiando aqui também npx tailwind css init e lá no nosso terminal também colocar para rodar essa instrução. Com npx tailwind css executado, perceba que foi gerado aqui um arquivo de configuração do Tailwind, chamado tailwind.config.js. E é a partir daqui que podemos configurar o Tailwind em nosso projeto. Voltando para o guia de instalação, olha só, já temos aqui um exemplo. Dentro de Content, temos aqui este conteúdo que eu vou estar copiando e te explicando logo mais. Então aqui, ó, no nosso arquivo, dentro de Content, eu vou copiar aquele conteúdo. E aqui o que isso significa, né? Perceba que temos aqui uma pasta chamada source, então queremos que os arquivos dentro de source, qualquer outras subpastas e arquivos que terminem com a extensão. E aqui tem, por exemplo, HTML e JavaScript. Na verdade, aqui eu vou colocar JavaScript, JSX, TypeScript e TSX, caso a gente venha a migrar aqui para o TypeScript. Bacana? Então, salvando isso, já temos os arquivos que serão monitorados para serem aplicados ali às classes do Tailwind. O próximo passo é criar essas diretivas aqui, ó, como está especificado, Tailwind Base, Tailwind Components e Tailwind Utilities. Vou estar copiando e colando aqui no arquivo index.css, logo aqui na parte de cima mesmo. Basta salvar o arquivo e pronto. Agora temos o nosso Tailwind configurado com sucesso em nosso projeto e já podemos estar utilizando as suas classes. Bem, para iniciar a estilização, a gente vai precisar aqui do atributo className e dentro de className a gente pode definir as classes que queremos utilizar. Só para conferir se o Tailwind está acessível, vou usar aqui uma classe chamada BG, dar um Ctrl espaço aqui, ó, e olha só o que é exibido pelo próprio VS Code, né?
Então temos aqui, ó, uma escala de cores slate, que vai do 50 até o 950, e assim vai vindo novas cores, ó, por exemplo, gray, zinc, neutral, stone, red e por aí vai. Várias e várias cores que podemos estar utilizando, que praticamente já são tokens que o próprio Tailwind já definiu. Pode também ser observado no próprio Tailwind Colors. Olha só, temos aqui, ó, todos aqueles tokens que são essas cores aqui, ó, já pré-definidos pelo próprio Tailwind, tá bom? E podemos estar utilizando em nosso projeto. Então vamos começar a criar a estrutura da nossa tela de login. É ela que vamos estar utilizando aqui como exemplo para criar uma estilização para o Dark Mode e outra para o Light Mode. E essa configuração vai ser visualizada de acordo com o tema do sistema operacional que vamos chavear nas configurações. Então, acompanhe. Bem, já vou aproveitar aqui essa div e ela vai encapsular todo o nosso projeto, tá bom? Vou definir aqui uma div interna que vai ser responsável por agrupar todos os elementos da nossa interface de login. Bem, no topo da nossa interface de login, vamos ter também uma div para agrupar uma imagem e o nome da Tricodando. Dentro dela podemos utilizar aqui normalmente a tag imagem. Vou colocar aqui, por exemplo, logo, só para especificar que vai ser a logomarca. E aqui eu já adiantei, eu já tenho a logo salva já em nosso projeto, que se chama Tricô SVG, e eu vou especificar uma largura de 44 pixels. E em seguida, uma tag spam para colocar o nome da Tricodando. Abaixo dessa seção, vamos colocar aqui um título, então vou colocar aqui usando a tag H1. Poderia ser H2 mesmo, mas como vamos ter apenas esse título aqui para o nosso cartão de login, vou usar o H1 mesmo e colocar a seguinte frase: entre com sua conta, já que é uma tela de login que estamos aqui desenvolvendo. Abaixo do título, vamos criar aqui uma nova div para criar uma label juntamente com seu input. É aqui que a gente vai escrever, por exemplo, o nosso e-mail. Então, vou especificar aqui, e-mail vai ser o nome da label, e aqui o type desse input é um type text. Abaixo eu vou novamente usar a mesma estrutura que eu fiz aqui para o e-mail, mas dessa vez para colocar o input da nossa senha. Então, vou escrever aqui password e um segundo input, só que dessa vez com o type password. Bem, como são inputs, eu posso inclusive omitir aqui a tag de fechamento e apagar aqui, fechando com a barra no final da primeira tag. Em seguida, vou criar novamente mais uma div e uma div para agrupar um outro input, mas dessa vez é para um checkbox. Então, vou especificar aqui como input e um type checkbox. Vou usar a mesma estratégia aqui com a barra fechando e omitindo aqui a tag de fechamento. A seguir, eu posso usar uma label para colocar aquele famoso lembrar-me, né? Então, vai ser um checkbox que vai ser marcado ali para caso você queira que login e senha seja lembrado. Em seguida, vamos usar uma âncora, só que aqui eu vou especificar com uma referência vazia mesmo, apenas para colocar um texto, recuperar senha. E um pouco mais abaixo, um botão para fazer o submit, vou chamar aqui de login, e uma tag spam, para caso o usuário não tenha uma conta. Então, eu vou colocar aqui a mensagem: não tem conta? E dentro desse spam a gente pode criar uma âncora novamente, deixar aqui a referência vazia de novo, apenas para especificar aqui um link, então, criar agora. Pronto. É basicamente essa estrutura, bem simples, e a partir daqui já podemos rodar o nosso projeto. Então, vou fazer aqui um npm run start. Dando enter, vamos conferir. Olha só, já temos aqui a nossa tela de login, embora ainda não esteja, né, estilizado. Vamos começar a fazer isso a partir de agora, usando o Tailwind. Bem, a partir de agora vamos ter que especificar as nossas classes. Então, praticamente em cada uma dessas tags vamos ter um class name e algumas classes definidas para fazer a nossa estilização Light Mode e Dark Mode. E a primeira delas vai ser na div principal que envelopa todo o projeto. Então, eu vou usar aqui
a classe Flex. E só lembrando que o objetivo é mostrar como o Tailwind automatiza essa questão de especificar uma configuração para usar em tema Dark Mode e Light Mode. Eu não vou conseguir abordar todas as classes, tá bom? Mas algumas a gente vai tentando ali explicar alguma coisa. Então, a primeira classe Flex aqui, diferente da Grid, isso aqui tem a ver com a disposição dos elementos em tela, uma configuração ali que diz respeito muito à questão de layout. Então, temos o Grid, que é um modo mais recente, e temos o Flexbox, que torna ali a organização um pouco mais flexível, tá? Um não anula o outro, inclusive você pode estar utilizando aí tanto Flexbox quanto Grid Layout para compor os seus elementos. Então, com o Flex ali setado, vamos colocar aqui Items Center para centralizar os nossos elementos na vertical e um Justify Center para centralizar os nossos elementos na horizontal. Vamos usar aqui um H, que é de altura, né, de height, screen, ou seja, é 100% da tela do browser. E eu vou fazer a mesma coisa para largura, então W de width, largura, usando aqui screen, que é a largura total do browser. E aqui eu vou especificar com um BG, que é de background color, uma cor white, branca. Bem, por enquanto eu vou deixar assim. E vamos seguir para a nossa próxima div. Então, class name. E aqui eu vou usar um BGZinc 100 com uma largura 96, tá? Inclusive aqui, ó, no Tailwind, ele tem já alguns números, né, definidos ali, são tokens. Então, largura, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4. Geralmente isso daqui se multiplica por 4, tá bom? Então aqui ele tem setado aqui até um máximo de 96, mas você pode especificar outros tamanhos caso você queira. Basta usar aqui, por exemplo, o colchetes e especificar de forma fixa aqui, por exemplo, 200 pixels. Mas eu vou utilizar aqui o próprio token do Tailwind. Então, W-96, um padding. Então, aqui a gente usa P para padding, um padding de 8. Vou usar aqui um gap de 4, que é um espaçamento entre os elementos dentro da div. Um rounded medium, né? Isso daqui tem a ver com o arredondamento das bordas. Também vai ser um container flex. E aqui eu vou usar o flex call para deixar tudo na vertical, usando também um justify center com items center. Vou salvar e ir aqui para a próxima div. Essa div aqui, só inserir aqui o class name, ela também vai ser flex. Eu vou dar aqui um margin bottom de 4 e um gap de 2. E vou usar aqui um tamanho, então, de texto. Para isso a gente usa o text. E aqui a gente pode, ó, por exemplo, tem aqui o X, ó, tem o XS, que é o extra small, o extra large, o XL, e tem aqui as multiplicações, né? 2 vezes extra large, 3 vezes 4. Nesse caso aqui eu vou usar o 3XL. Também vou usar um justify center e um item center. Bem, no nosso texto aqui, ó, vou usar aqui o class name normalmente. E aqui eu vou usar um text black e aqui fonte logo, né? Isso daqui eu já deixei configurado lá naquele arquivozinho do Tailwind config, a fonte da Tricodando. Então já deixei aqui, ó, dentro de fonte family. Então por isso que ele apareceu para mim ali no autocomplete, o fonte logo, tá bom? Bem, vamos continuar com a estilização do nosso H1. Então eu vou usar aqui também um text black, um font bold e um text 2XL. Ah tá, só uma dica aí para vocês. Ao usar o Tailwind, existe uma extensão que você pode estar instalando aí pelo próprio VS Code, chamado aqui, ó, Tailwind CSS IntelliSense, tá bom? E ele vai te auxiliar, essa extensão vai te auxiliar no autocomplete lá das nossas classes. Bem, continuando aqui, ó, essa div, a gente vai usar aqui um class name novamente e uma largura full, tá? Diferente da W-screen, que era a largura da tela do browser, esse W-full é uma largura 100% em relação aqui a um elemento Python. Aqui em label, vamos definir aqui um text black. Nosso input também vai ser estilizado, então vou colocar aqui um text black, uma altura 10, uma largura full, né, 100%, e um padding 2 com os cantos arredondados, então rounded. Bem, essa é a estilização que se repete, né, para o input de baixo também, então vou simplesmente copiar e colar.
continuando, a próxima div aqui também vai ser W full, vai ser flex com justify between. Esse justify between, ele vai espaçar no meio, entre os elementos. Isso significa que um elemento vai ser jogado para o lado esquerdo e o outro elemento vai ser jogado para o lado direito, que é no caso aqui, o checkbox com o texto lembrar-me vai ficar no lado esquerdo e o link recuperar senha vai ser empurrado para o lado direito. Então, diferente aí do Justify Center que víamos utilizando, o Justify Between faz esse espaçamento e joga os elementos para as extremidades, tá bom? Bem, nessa div aqui vamos utilizar um flex com um gap de 1. E na label também vamos ter uma estilização, text black. O nosso link também vai ter uma cor azul, então vou usar aqui o text sky. 400. E para fechar, vamos estilizar aqui o nosso botão. Então, class name BG Sky 500 é o fundo do botão. Vamos criar aqui um hover, isso daqui é para quando o mouse passa por cima do botão. Então, um BG Sky 400. Eu gosto de usar aqui o próximo, né? No caso aqui estamos utilizando o background com 500. E o hover vai ser 400 para ficar bem suave aqui a transição do tom mais escuro para o mais claro. Vamos usar aqui um outline none para remover a borda padrão que vem pré-setada pelo navegador e definir uma nova borda com Fox Ring Sky 300, um text white, uma altura de 10 e uma largura full. E aqui no último span, um text black. E no nosso link aqui, ó, em criar agora, um text sky 400. Então, salvando isso, vamos checar como ficou. Depois de estilizado e usando aqui o Tailwind. Olha só que massa. Já temos aqui algo mais trabalhado, né? Então, temos aqui o nosso cartão de login, nosso card aqui de login. Então, temos aqui e-mail, password. Só precisamos ajustar aqui algumas coisas. Vamos colocar um placeholder aqui para os nossos campos e checar esse alinhamento aqui, ó, no password que não pegou. Vamos dar uma olhada no que foi que aconteceu. Então, definindo aqui primeiramente o placeholder, vamos criar aqui placeholder. Para o primeiro, vou colocar aqui seu e-mail e para o password, sua senha. Salvando isso, temos agora aqui o placeholder, ó, nos dois inputs. Bem, esse ajuste aqui do password foi porque faltou o wfull para esse bloco aqui. Então, é só colocar aqui um class name com o wfull, salvando. Então, agora sim temos o nosso campo alinhado e o nosso cartão aqui de login completamente estilizado. Bem, agora vamos ver essa questão do Light Mode e do Dark Mode. Se a gente vir aqui em configurações do sistema operacional, em aparências, perceba que já temos uma definição, né, de Light Mode e Dark Mode. No momento em que eu gravo esse vídeo, ele está setado para Dark Mode. Se eu coloco para Light Mode, perceba que nada altera aqui no nosso projeto, mas aqui a barra do navegador foi para Light, beleza? E o que a gente quer? É que ao setar aqui, de acordo com o tema do sistema operacional, o nosso projeto também mude. E isso é muito simples e fácil de fazer com o Tailwind. Olha só, eu vou manter aqui no Dark Mode, vou fechar e ir lá no nosso projeto. Olha só como é simples fazer essa estilização e essa configuração para habilitar o Dark Mode ali na estilização dos nossos componentes. Então, primeiramente, vamos começar aqui com essa div. Olha só, por default, ou seja, por padrão, o fundo é branco, certo? Então, a gente pode utilizar aqui, ó, o Dark, 2 pontos, e usar aqui um BGZinc, por exemplo, 900. E agora a gente está definindo aqui que, ao utilizar o tema Dark, a gente quer um fundo escuro, ó. E quando ele não estiver habilitado, por default, por padrão, vai ser branco.
Se a gente voltar no nosso projeto, olha só, o fundo já foi alterado para o fundo escuro. Vamos continuar a estilização dos demais elementos. Essa outra div aqui, também a gente tem um BGZinc 100. Então a gente pode usar ali o Dark, 2 pontos, BGZinc, e aqui a gente pode setar um 700, por exemplo. Olha só, conferindo, temos agora o nosso cartão com um escuro aqui um pouco mais claro que o fundo, certo? Agora olha só, seguindo a lógica aqui, a gente precisa colocar esses textos para branco também, ó. Então vamos fazer isso agora. Então para os textos, olha só, por default ele está black. E a gente quer colocar para branco, então dark text white. Vou copiar aqui essa classe e colocar aqui nos demais elementos onde eu quero que o texto fique branco. Salvando aqui o nosso projeto e voltando, olha só, já temos aqui, ficou bem mais bacana agora o nosso projeto em Dark Mode. Vou só colocar aqui o nosso botão também com Rounded, para deixar com as bordas arredondadas. Então aqui em Button, vamos acrescentar aqui o Rounded. Rounded, olha só, nosso botão agora ficou com os cantos arredondados. Beleza, então temos aqui o nosso card de login em Dark Mode. Se a gente alterar agora lá em Settings, nas configurações, em Aparência, setando agora para Light, olha só a mágica. Tcharam! Então temos agora o nosso cartão aqui, ó, de login em Light Mode. Olha só que bacana. A gente pode preencher aqui. Pá. Olha só que massa. Então temos aqui, usando Tailwind, uma ferramenta bem produtiva aqui, fácil de especificar ali com as classes que já vêm prontas, né? E aqui a gente tem o nosso cartão de login, né? Com essa interface aqui bem bonita. E a gente pode aqui, ó, de acordo com o sistema, com o tema do sistema, alternar, e o nosso projeto também vai seguir ali as especificações, alternando em Light Mode e Dark Mode, com o uso aí do Tailwind. Legal? Espero que estejam gostando aí das novas propostas, com essas novas tecnologias aí da Stack JavaScript. Continue acompanhando o canal, inscreva-se, acione o sininho para não perder nenhuma novidade. E lembre-se, deixe o like. Ficamos por aqui, até a próxima!